Boa tarde então, pessoal. Sejam todos bem-vindos, Jane, Juliana, Dora, Márcia, Vânia, todos todos que vão entrando, né? Roberta tá chegando aí também. Que todos, espero que todos tenham tido uma ótima semana, né? Cris, oi. E, e a gente vai hoje. Olha, Márcia tá em Juiz de Fora, tá passeando então aí, Márcia. Legal. Oi, Pati. As duas Patis, né, entraram junto. Oi para as duas, Beatriz, Juliana, Portugal, né? Isso aí. A gente tá bem espalhado aqui, né, por esse mundão afora, né? E então eu havia comentado, né, com o pessoal que eu ia fazer uma live, né, para falar um pouco sobre a canalização de recursos, né? O que seria isso? Às vezes a gente tem alguma ideia, algum projeto, alguma coisa na nossa vida que ela pode estar esbarrando um pouco em recursos. E quando a gente fala em recursos, isso nem sempre quer dizer recursos financeiros, são recursos de diversas formas, né? Porque quando a gente tem qualquer projeto, vai fazer qualquer coisa, isso exige uma série, né, de movimentações, de análises e de coisas que a gente deve levar em conta, né, quando for fazer isso. Então, a ideia dessa live é que a gente possa falar um pouco sobre isso hoje, né? Como que esses processos ocorrem numa visão um pouco de processos, né, que envolvem a fisicalidade aqui na 3D, né, na terceira dimensão, fazendo um pouco desse casamento, né, com essa parte espiritual, de como... Opa, e aí, Luiz? Como é que tá? Tranquilo? De como que a gente poderia uh, entender isso de uma forma mais salutar, de uma forma mais harmônica, né? Então, eu até tinha feito uma brincadeira lá, perguntando se alguém queria participar aqui comigo dessa live, né? Não no sentido de vir aqui também explicar, mas talvez até para fazer algumas perguntas. Então, pessoal, assim, eu vou tentar explicar isso aqui, depois eu vou abrir para dúvidas, tá? Depois vocês comentem aqui também, porque assim, todas as lives que eu faço, eu geralmente só entro na live e começo a falar sobre determinado tema, né? Nesse caso, eu até comentei para trazer em papel, caneta, porque eu vou colocar alguns tópicos, tá? Alguns tópicos que talvez seriam interessantes vocês anotarem aí, né? E eu também já deixei pronto aqui esse tópico, né, que eu vou seguir aqui nessa live. Eu já montei um PDFzinho, tá? Que depois, se vocês quiserem, vocês comentem aí, coloquem aí nos comentários, que eu vou largar então esse PDF que tem todos esses tópicos que eu vou citar aqui lá no nosso canal do Instagram, tá? Boa tarde, Luane, Érica, Ana, sejam todas bem-vindas também. Então, vamos lá, né? Vamos começar sobre esses assuntos então. Sobre canalização de recursos, né? Pois bem, então, o que talvez a gente entenda como uma canalização, né? Oi, Grazi. Uma canalização, ela é você trazer, né, uma informação, um recurso, alguma coisa, né? Você trazer essa informação, digamos assim, você vai buscar ela. Isso seria canalizar. Então, o que acontece, tá? Quando a gente vai pegar processos mediúnicos, por exemplo, qual é a diferença de uma canalização para uma incorporação? Numa canalização você recebe essa mensagem, seja o que for, sem precisar que tal espírito, entidade, ela assuma o seu corpo. Você recebe isso telepaticamente, você recebe isso energeticamente. Pelo universo, ele dá um jeito de você receber isso, a espiritualidade, enfim,
Quem foi? Oi, Kênia. Oi, Inês. Então, é mais ou menos, isso seria uma canalização, uma forma de você canalizar, trazer essa informação, tá? Aí a gente vai entrar numa outra questão. O que é um canalizador, tá? O canalizador, ele é a gente, é o canal, tá? É o canal através da onde vai ser transmitida essa informação. Então, nós todos somos canais, somos canalizadores. É através da gente que essas informações elas vão chegar para a gente. Essas energias, todas essas coisas elas vão chegar através dos canais, tá? Então, quando você imagina que você é um canalizador, tá? Esse exercício eu queria que todo mundo fizesse aqui. Deixa eu só passar um pouco aqui a minha tela aqui. A gente vai imaginar que nós mesmos somos os canalizadores, né? Nós somos o canal. E você pode fazer uma analogia disso com o canal da rede de água que chega até a sua cozinha. Tá? Todo mundo aqui vai sempre prezar, ou vai tentar, ou vai fazer coisas para manter esse canal limpo, certo? Quando você vai abrir a torneira da sua cozinha, você vai querer que saia uma água limpa, né? E não uma água suja. Qualquer coisa que você notar que essa água está saindo diferente, vão ser tomadas algumas providências para que você melhore, né, essa chegada, essa qualidade dessa água. Então, a primeira pergunta que eu trago aqui para todo mundo é como é que estão os nossos canais, a gente, né? Como nós estamos, vistos que para uma canalização, nós somos o canal. Nós somos, é através de nós que vai chegar a informação, certo? Então a canalização, ele é o recurso, tá? Que vai vir para a gente. E o canalizador, ele acaba sendo você, acaba sendo nós mesmos. E as informações que vão vir do universo, sejam elas em recursos de qualquer natureza, tá? Financeiras, ou, enfim, o que for, ela vai chegar até nós da mesma forma que está o canal, com a mesma qualidade. Então essa é a primeira reflexão que eu queria trazer aqui para todo mundo, como que está o canal de cada um, tá? Podem até responder aí embaixo. Eu queria que nessa live, pessoal, se vocês puderem interagir o máximo possível comigo aqui, tá? Porque ela envolve vários conceitos, então eu queria ir vendo se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo compreender mais ou menos o que eu quero dizer, tá? Então, se puderem, vão fazendo os seus comentários aí. Então, um tópico que eu coloquei ali é o seguinte, ó, você canaliza conforme está a sua tubulação. A gente pode fazer uma reflexão do que está chegando para a gente nesse momento, que tipo de informações, que tipo de canalizações, que tipo de conexões estamos fazendo com o meio, com o externo, com o interno, com família, com todo mundo. Esse tipo de resposta você já obtém, já consegue fazer uma primeira análise de como que está sendo, de como que estão sendo as suas conexões e os seus canais, como que eles estão, tá? Então, para quem chegou agora, depois eu vou disponibilizar, tá, um PDF que eu montei sobre esses tópicos que eu estou abordando, tá? Então esse é um dos tópicos, né? Você canaliza conforme está a sua tubulação. Então quanto mais limpa ela tiver, mais clara e limpa vai ser essa canalização. Isso é importante a gente ter um entendimento, porque quando a gente chegar lá na frente, nessa parte de como canalizar realmente os recursos, a gente tem ideia de como que o nosso canal está. E aí a gente entra num outro tópico, né? Como que vamos melhorar a canalização, né? Como é que vamos limpar essa tubulação? Fazendo novamente essa analogia, né? Com essa canalização que chega até a nossa cozinha, né? A gente vai buscar um encanador, vai buscar alguém lá para fazer alguns processos. Porque geralmente quando a gente vai dar uma de encanador em casa, vai dar, né? Eu acho que deu uma cortada aqui, né? Alguém, é os cobradores, né? Eles começam a telefonar, então dá esses problemas. É o seguinte, como é que a gente faz esse sentido de estar limpo, né? Isso é um sentir, é um ver, assim, como é que está sendo para você?
Limpo, quando a gente fala, não é no sentido de você estar tendo grandes conexões, ou de você estar conseguindo ter um negócio maior assim com a espiritualidade. E limpo é a pureza mesmo, tá? De como você está se sentindo internamente. Então, então isso seria manter o canal limpo. A gente está bem aberto, está bem disposto, tentando estar numa vibração boa, tá? Quando a gente traz essa analogia para o nosso lado espiritual, seria isso: estarmos bem com nós mesmos, estarmos alinhados ao máximo possível com a fonte, dentro do que é permitido e a gente consegue, né, fazer. Então seria mais ou menos isso. E como que a gente melhora isso, então? A gente melhora isso através de todos esses processos que a gente sempre comenta aqui, né? Que são processos internos de busca de conhecimento, de expansão de consciência, uma série de coisas que a gente já comentou, né, por aqui, falando, falando desses assuntos, né? Às vezes você vai precisar buscar algum terapeuta, às vezes você vai conseguir fazer sozinho, né? O atendimento do Henrique instala tubos e conexões Tigre, né? Ai, ai. Isso aí, né, Luiz? Então, o que que acontece? Nesses processos internos, a gente vai conseguindo fazer essa limpeza da nossa tubulação, tá? Seria bem isso mesmo, para que o canal fique cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Água purificada, tá? Eu trouxe exatamente essa analogia aqui para facilitar um pouco o entendimento, porque, vamos lá, eu vou canalizar uma mensagem da espiritualidade, tá? Ela vai vir, ou vão procurar seres para trazer essa mensagem que ressoem com como está essa tubulação, entende? Porque a mensagem, o recurso, seja o que for, ele vai procurar sempre um canal compatível com o que precisa ser trazido. É isso. Então, como aqui o nosso objetivo é buscar canalizar recursos, a gente precisa estar com o nosso canal limpo. Esse seria a primeira coisa ali, o mais limpo possível, né? Isso seria a primeira coisa que eu queria trazer aqui, então, nesse tema canalizando recursos, tá? Então, eu também coloquei um outro tópico aqui, que assim, ó, canalizar recursos é um fluxo, tá? Que você pode receber sempre. Você sempre consegue receber. Então, você entrando no fluxo, você está sempre recebendo. Tá? Você está doando, você está recebendo, é uma eterna troca. E aí a gente analisa como são feitas essas trocas, de que forma, como que eu estou fazendo, como que eu estou contribuindo com o todo, para que o todo também consiga disponibilizar esses recursos para mim, tá? Sejam eles quais forem, porque assim, esses recursos eles estão disponíveis, tá? Se você for analisar, quando você vai analisar friamente na 3D, pegando a parte financeira, mas poucas pessoas elas concentram isso. Mas a vida de muita gente ela muda assim, ó, rapidinho, porque está tudo disponível. Basta analisar como que todo esse processo está sendo feito. Então, o que eu estou tentando trazer aqui são algumas características, algumas coisas de como essa canalização ela pode ser melhor sucedida, tá? Porque quando eu fui lançar essa live para falar sobre isso, eu coloquei o seguinte: você tem projetos legais que estão trancando no financeiro, então era isso que eu queria ajudar a trazer, facilitar isso para as pessoas todas poderem realizar também todos os projetos que que estão sonhando, que estão buscando aí fazer, porque eu tenho certeza que muita gente aqui tem muito projeto legal, tá? Então, o intuito seria esse. Agora a gente vai entrar um pouquinho, então, no que seria esse processo interno, tá? O estar nesse fluxo, tá? Existem algumas coisas que vão facilitar tudo isso para a gente, alguns pequenos entendimentos, tá? Existem quem talvez já leu o livro, o Kybalion, tem outros livros que tratam do hermetismo, a gente vai entender um pouco também como funciona isso. Então, quem também quiser buscar ler esse livro, alguns eu sei que já leram, quem não leu, a gente consegue entender muito bem assim como que esses processos ele não vai tratar diretamente de mecânica quântica, dessas coisas, mas ele vai abrir a sua mente para você entender um pouco melhor
como funciona toda essa dinâmica do universo, tá? Aí a gente vai trazer alguns pontos aqui. Vão comentando aí, pessoal, para mim ir entendendo aqui como é que está sendo aí para vocês, tá? Uma das coisas que é muito importante, professor Hélio Couto, Horácio Fração, tem outros aí que vão tratar desse assunto, tá? Efeito Zenão. O efeito Zenão, na verdade já vou falar dos dois, tá? Efeito Zenão e degraus de Maslow, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, porque eu já tenho uma live até com o Luiz, tá? O Luiz que está aqui, a gente tem uma live salva já sobre isso, tá? Sobre esse processo de efeito Zenão e degraus de Maslow. Depois vocês podem buscar ela lá e assistir, que vai se encaixar completamente nessa de hoje, tá? Mas enfim, o que seria o efeito Zenão, né? O efeito Zenão é você soltar, você não ficar agarrado nesse processo. Você não ficar, por exemplo, querendo uma coisa demais e colocando cargas contrárias nesse processo, porque isso vai sempre parar o processo. Depois, mais adiante, eu vou falar um pouco sobre a ansiedade. Quando a gente coloca ansiedade nesses processos, eles praticamente param e tem que começar sempre do zero de novo, tá? Então, depois vocês busquem lá sobre efeito Zenão e também sobre degraus de Maslow. Eles estão salvos aqui no nosso canal. Degraus de Maslow, para quem também não conhece, são 5, né, que ele trata, que o primeiro é fome, depois o segundo degrau ele é relacionamentos, todas as coisas que a gente vai ter na nossa vida, né? Relacionamentos. Terceiro degrau é poder. Quarto degrau é autoconhecimento. Quinto degrau é espiritualidade. A gente vai subindo um a um, soltando eles conforme entendimento. Às vezes eles são trabalhados de forma conjunta também. E isso vai trazer sempre, vai mostrar, serve muito de base, de espelho para mostrar onde nós estamos, tá? Eu vou só comentar aqui que naquela live a gente acabou comentando. A massa da população mundial hoje está presa, essa é a palavra certa, no segundo degrau, tá? Segundo degrau, que é relacionamentos. Aí é até aquela pergunta, né? Como é que você vê hoje relacionamentos? Como é que está para você isso, tá? Então, enquanto isso está ali, muita gente hoje está junto por causa de coisas, está junto por causa de uma série... sim, Roberta, tem a ver com a árvore da vida, tá? A árvore da vida da Cabala, para quem não conhece, ela é diferente, tá? Não é aquela arvorezinha que a gente às vezes tem nos colares, não sei o que, ela é uma árvore com as sefirôs, tá? Sefirás, não me lembro como sim, Vânia, essa live vai ficar salva, tá? No final eu coloco ela aqui para deixar ela gravada. Tem as sefirás, né? Sefirôs, enfim, na árvore da vida da Cabala, e ela é muito interessante, tá? Isso já é um estudo bem mais complexo ali, mas é assim, é como isso, tá? Então essas duas coisas, né? O efeito Zenão e degraus de Maslow, são bem importantes para esse processo interno, tá? Entender isso já se tem um bom caminho andado. Aí a gente vai entrar numa outra coisa que eu coloquei aqui como... Assim, ó, é boa essa pergunta. Tem que passar por todos os degraus da pirâmide de Maslow? Na verdade é assim, ó, a hora que você pega e solta um, você está automaticamente no outro, tá? Vou explicar então bem rápido aqui para o pessoal. Fome é o primeiro degrau. Temos 1 bilhão e alguma coisa de pessoas no mundo que estão nesse degrau. Essas pessoas só vão pensar num prato de comida, mais nada. Então ela não sai desse degrau. Tá? Ela não consegue raciocinar, ela fica só nisso. Aí a gente vai para o segundo degrau, relacionamentos. Tá? Aqui a gente vai ter uns 80% da população mundial nesse degrau. O que acontece? Por que estão nesse? Porque o relacionamento não está uma coisa resolvida para essa pessoa, ela não soltou isso, ela não encara isso como uma forma natural. Isso existe uma série de coisas, uma série de entendimentos que ainda não estão sendo compatíveis ali para que a pessoa consiga soltar desse segundo degrau e automaticamente pular para o terceiro, tá? Poder. No degrau do poder, a gente vai ter aquele detalhe, né, que
quando a gente fala em poder, você pega a pirâmide mundial é para poucos, né? Então é nosso próprio poder, né? O poder pessoal, a gente buscar isso e automaticamente ir para o quarto degrau, que é autoconhecimento, que aí muda também bastante coisa. A gente começa a fazer processos internos, nos olhar, buscar melhoramentos, todo esse tipo de coisa, né? E o que que acontece? Aí entra, eu até comentei isso, aí entra um processo que ele confunde um pouco, porque muita gente vai buscar muita coisa, vai ficar às vezes num processo muito grande de tentar fazer autoconhecimento. Isso é um processo rápido, tá? Poucos meses ali você se conheceu o necessário para já pular para o quinto, espiritualidade. Quando você chegar no quinto degrau, nada mais te segura. Você começa a ser um criador. Você começa a fazer exatamente isso que é o objetivo da gente fazer aqui, que é você ser o arquiteto da sua vida, você canalizar tudo o que você precisa, você trazer isso para a sua vida. Então, por isso que é importante. Quem não assistiu esse vídeo, eu recomendo bastante que assistam, tá? Se eu não me engano, o título dele salvo aqui no nosso canal é Processos de Criação, que eu fiz junto com o Luiz aqui, essa live, né? Pois bem, tudo isso, né, esse processo interno, ele vai nos levar a uma conexão com a fonte. Definir o que é fonte não é o nosso objetivo, mas é uma conexão nossa com o universo, tá? Quando a gente conseguir estar nesse fluxo universal, conectado com isso, com o nosso canal limpo, entendendo todas essas coisas que eu acabei explicando aqui, isso vai tomar uma proporção muito forte, tá? Vai tomar uma proporção muito forte, a gente está conectado no fluxo. A gente chega nesse fluxo e esse fluxo a gente surfa, né? Você pega grandes empresários, tá? O que acontece? Ou quando tem uma crise, tá? O que acontece? Geralmente com quem sabe usar tudo isso ao seu favor, a pessoa vai surfar nessa crise, entende? Ela não vai sofrer com isso. Porque, vamos dizer, crises mundiais, crises econômicas, tudo mais, isso seguidamente vai ter, né? Não tem assim como, crise para mim não existe. Não existe, você surfa nela, né? Você não se envolve nela profundamente. Essa é a diferença, tá? Que muita gente faz. Então isso é um processo também de entendimento, tá? Agora, pessoal, eu queria trazer uma coisa aqui que eu acho super, super importante, tá? Quem tiver aí os seus cadernos, anota isso como talvez sendo a coisa mais importante que eu vou falar nessa live, no meu ver, tá? E isso vocês não vão achar em muitos locais, isso que eu vou dizer, tá? Seguinte, vocês já ouviram falar em termostato interno? Termostato interno, tá? Eu vou esperar aqui só um pouco para ver se alguém já ouviu falar sobre isso. Eu sei que demora um pouco, né, para as mensagens entrarem aqui também. Pois bem, assim, ó, todo mundo, tá? Todo mundo tem um termostato interno dentro. Esse termostato, ele é, vamos dizer assim, uma peça fictícia, tá? Como é que ele funciona, tá? Esse termostato. Ele vai regular, vamos dizer assim, aonde a gente se encaixa. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui para dar para vocês. A gente tem um termostato interno que regula onde nós estamos, tá? Nós estamos em qual faixa? Nós estamos na faixa milhares, milhares, milhões, bilhões, tudo mais. Eu vou explicar um exemplo prático para vocês verem, tá? A gente vai pegar aqui o presidente Donald Trump, tá? Ele é uma pessoa que ele regulou, tá? Regulou. Como ele fez isso eu não sei, se ele nasceu assim, se ele é um ser que pensa grande, não sei. O termostato do Donald Trump, ele está regulado na casa dos bilhões, certo? E vocês observem na volta de vocês que vocês vão perceber vários termostatos de muitas pessoas que vocês conhecem. O que aconteceu com esse presidente, né, ex-presidente Donald Trump? Ele perdeu tudo que ele tinha, ele faliu, ele quebrou. Tá? Aí você pensa, pô, o cara quebrou, o que ele vai fazer da vida agora? Ele perdeu bilhões e ficou endividado em bilhões também, né? Se vocês pesquisarem essa história, facilmente acharão. O termostato dele é regulado em bilhões. Ele é uma pessoa que ele vai lidar na casa dos bilhões sempre. Hoje ele já tem os bilhões dele de volta, tá?
Por quê? Porque o termostato interno dele é regulado nessa situação, tá? Ela gira nessa situação. E o porquê eu estou dizendo que esse assunto ele é muito importante? Porque eu quero que cada um de vocês agora analise aonde está regulado o seu termostato interno, tá? Jamais, never, nunca, esse termostato ele pode estar trabalhando na escassez, tá? Jamais. Se esse termostato ele tiver na escassez, nada disso que eu falei até agora aqui vai funcionar, tá? Porque assim, ó, quando a gente fala essas coisas bonitas, tá? Somos todos merecedores, somos seres divinos, isso, aquilo, a fonte, tudo mais, ela vai querer que a gente experiencie, que a gente seja próspero, que a gente tenha que vir aqui experienciar. E se a gente ficar com o nosso termostato, tá, vibrando na escassez, vibrando nessas faltas, nessas coisas, esquece, never, tá? Assim, ó, não se preocupem aonde está o meu, tá? Porque esse termostato ele é regulável. Ele é um processo, vamos dizer assim, isso é um jeito só da gente tentar mostrar o entendimento disso, tá, pessoal? O que acontece? Um termostato que... Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa que ela vai crescendo na vida, ela pode estar com o termostato hoje dela na casa vamos dizer, dos 1.000 ali, tá? Ela vai ter uma faixa de salário de 1.000, que seja 1.000 até 9.000. Então o termostato dela está ali. Daqui a pouco ela começa a subir esse termostato, ela vai para casa dos 5 dígitos, entende? Dos 6, e assim vai fazendo. Agora, vocês têm que fazer uma análise, assim, tá? Eu vou explicar uma outra coisa aqui que é bem importante, tá? Como ajustar esse termostato, Silvia, é exatamente isso, tá? A gente vai... Não é teto financeiro, tá? Porque quando a gente nem pode falar muito em teto, porque daí a gente está botando um limite pra gente, né? O meu teto é isso, tá? Então, o meu termostato, ele está hoje aqui, mas ele pode subir ali, ele pode ir fazendo isso. E é isso, removendo crenças, são vários processos, tá? Que a gente vai regulando isso. Na verdade, tudo vai em expansão de consciência, tá, pessoal? Tudo leva nesse caminho, mas a gente tem esse termostato e não dá para deixar ele manipular a gente, porque, vamos supor, uma pessoa que ela estava numa situação boa lá, baixou o termostato dela e agora esse é o novo padrão dela, ela vai ficar com isso para sempre, pronto, ela vai continuar nisso aí, nessa escassez, nessa coisa, tá? Uma coisa bem importante aqui, tá? Eu gosto de questionar vocês para que vocês façam essas reflexões, tá? Imaginem uma grande empresa, uma multinacional hoje, uma das maiores do Brasil, tá? Ou imaginem o Donald Trump, que sei lá, o que vocês quiserem imaginar. Tentem imaginar vocês hoje, tá? Lidando com bilhões, com milhões, tá? Como é que o mental de vocês está para isso? Ou se vocês hoje arrumarem, vamos dizer, um emprego para serem, sei lá, o diretor executivo de uma grande multinacional. Como é que está o mental de vocês hoje? Como está o mental de vocês hoje para lidar com essa quantia? Entende? Vocês acham que tem mental ou não tem mental? Por que a gente fala tanto em expansão de consciência? Quanto mais você expande o seu mental, expande junto. Então você vai ter um mental para poder, vamos dizer, administrar isso, tá? Porque é um exercício bem fácil. Você pega uma pessoa aí que você sabe que tem bastante dificuldade financeira, vai lá e larga um monte de dinheiro para ela, ela não vai ter o mental para administrar isso, entende? Não vai ter mental, ela vai ter que preparar todo esse mental. Então esse termostato ele não dá um salto assim, tô aqui e vou lá pro outro, tá? Isso é muito raro, assim, alguém que foi lá fez esses hits aí que estão aqui no Instagram, viralizou e ele ganhou um monte de dinheiro, tá? Ganhou um Big Brother, o resto vai fazendo gradativo isso aí, tá? E pode ser bem rápido, sim, tá? Pode ser bem rápido, mas o seu mental tem que acompanhar isso. Então é mais ou menos dessa forma, tá? Então, isso só que eu queria trazer para todo mundo ter esse entendimento, né? O que eu vou pedir para o universo hoje? Eu vou pedir uma coisa que eu não vou saber ainda, tá? Dar conta. Então,
tudo isso tem que ser analisado. Isso não é um não merecimento, não tem nada a ver com isso, não entendam. Isso é uma questão de você ir regulando o seu canal, o seu termostato e ter os entendimentos para saber o que fazer com tudo isso, tá? O que fazer. A gente vai ter um exemplo bem simples disso. Você pega uma pessoa que ela trabalha, que trabalha assalariada, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que ela ganhe R$ 6.000. E aí ela pensa assim, bom, pelo emocional, pelo mental, por tudo mais, ela precisa ganhar um aumento, certo? Mas o termostato dessa pessoa, ele está em pagar boletos, em pagar as contas, ou seja, não sobra nada do que ela ganha, tá? O que acontece? Você vai lá e sobe R$ 2.000 o salário dessa pessoa. Vocês sabem o que vai acontecer, né, no fim do mês para essa pessoa? A mesma coisa que acontecia quando ela ganhava 6, tá? Então o problema não está na quantidade que ela ganha, está nela administrar, nela ter o mental, nela ter toda essa expansão e como lidar com o fluxo universal, entende? Ela vai fazer mais dívidas, ela vai buscar mais coisas para que fique trabalhando dessa forma para ela isso, entende? Então, essa educação nossa, interna, esse autoconhecimento, essa conexão com a espiritualidade, ela tem tudo a ver com essas partes financeiras, com todas essas coisas, tá, pessoal? Então eu queria trazer isso aí só para que fique bem claro de como é importante a gente ter um entendimento sobre nós mesmos, né? Muitas vezes a gente acha que a questão é mais dinheiro, precisamos mais dinheiro. E muitas vezes não é isso, tá? Muitas vezes é primeiro uma educação nossa, aí a gente entra no fluxo e isso começa a vir, tá? Então, só essa explicação do termostato que eu queria explicar. É um jeito bem bom de vocês lidarem com isso, sempre analisarem. Eu vou subir um pouco o meu termostato, porque eu mereço, mas eu tenho que ter toda essa preparação para me manter ele lá, para que daqui a pouco eu possa subir mais um tanto, entende? Porque senão ele cai. Ele cai. Então é mais ou menos isso que eu queria trazer sobre o termostato, tá? Aí a gente vai analisar também alguns processos externos, tá, pessoal? Alguns processos externos. O que acontece? Se vocês pegarem lá mais para o início, eu falei um pouco sobre estarmos alinhados, né? Fazendo uma troca com o universo em si. O que eu estou disponibilizando para mim também poder receber. Você não precisa estar disponibilizando coisas materiais para o universo, tá? Esse é um entendimento totalmente errado. Você pode disponibilizar simplesmente amor, outras coisas. Isso vai estar fluindo na rede, né, no fluxo universal. Seja o que for, a sua contribuição, como está sendo, tá? Então, é uma pergunta que eu coloquei ali. De que forma eu posso auxiliar no coletivo? E aí entra aquela, né? Eu não vou sair aqui, eu vou correr lá, Henrique, agora apagar o incêndio que está tendo lá na Amazônia, né? Não tenho como eu fazer isso, eu sair e fazer isso, mas eu tenho outras formas de contribuir com o todo. Então muitas vezes a gente quer fazer coisas muito grandes. A gente acha que para a espiritualidade ou para outras coisas a gente precisa fazer coisas muito grandes e não é. Às vezes as coisas elas são bem mais suaves na nossa volta e isso vai reverberando como uma grande malha, tá? Então, isso é um questionamento que eu coloquei ali. De que forma eu posso auxiliar externamente para entrar nesse fluxo? Entende? O que eu posso estar melhorando? O que eu posso estar auxiliando? De que forma eu posso estar contribuindo com todo esse processo? Outra coisa do externo, tá? Que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. O que não deve ser integrado? O que seria esse integrar? O externo ele faz muito barulho, muitas coisas estão acontecendo no mundo o tempo inteiro. O tempo inteiro tem coisas acontecendo. Geralmente o que toma ênfase são coisas com uma vibração mais baixa, coisas que não têm nada a ver com o que a gente poderia, vamos dizer, contribuir, fazer. Então, assim, ó, essas informações, elas são muito importantes que você apenas tenha conhecimento, tá? É muito importante a gente ter conhecimento de tudo que está acontecendo, seja político, seja isso, seja aquilo, trazer, mas não integrar. O que é esse não integrar? É não ficar com aquilo, tá? Por exemplo,
Vou dar um exemplo para vocês. Você foi lá e leu um assunto político em algum lugar. Essa informação ela veio, você processou, ficou informado e foi. Tá? Não precisa você lá correr, ler todos os comentários que tem naquela publicação e começar a querer lá também explanar tudo e já virar uma baita confusão, entende? Então isso seria o não integrar. Você não se envolve no caos externo, você apenas se informa sobre ele, tá? Porque no momento que você começar a se envolver, você vai desperdiçar energia, tempo, tudo mais, do que seria importante para você, tá? Que seria você estar mais alinhado com o fluxo, com o todo. Então, assim, a gente pega a informação, está sempre por dentro, mas a gente não integra, porque nós nem temos muito ao nosso alcance o que fazer, né? Por exemplo, você lê uma notícia do presidente, você tem o que fazer com aquela situação, o que você vai fazer, a não ser sair espalhando um monte de comentários e coisas? Não tem. Então, isso não faz parte dos processos que você deve jogar a sua atenção, tá? Isso seria só uma, uma, uma dica aqui para a gente melhorar todo esse processo, tá? Da onde a gente vai se colocar hoje, aonde eu quero me colocar, tá? Tem aquela live que eu fiz também explicando lá um pouco como é que foi o meu processo de transição, né? O que acontece? Lá também eu expliquei algumas coisas que o meu foco era totalmente aquele. E então a minha energia ela foi drenada totalmente para aquilo. Não ficou sendo drenada para nenhuma outra coisa, para outras, vamos dizer, bobagens, a gente pode até chamar assim, mais externas que não vão ter como eu resolver aquilo, tá? Então isso eu acho bem importante porque às vezes a gente do nada assim está envolvido em situações que não eram para ser nossas, tá? Então isso também é uma coisa. Aí a gente vai entrar agora, eu coloquei um outro tópico, tá pessoal, talvez isso possa até, não sei se vocês estão tendo clareza do que eu estou falando ou se está trazendo mais confusão para vocês isso tudo, tá? Porque isso é a forma que eu encontrei de explicar algumas coisas da forma que eu entendo, tá? Então eu queria que vocês comentassem para mim ver se isso tá ficando claro, tá ficando confuso, como que isso tá andando aí, tá? Aí o próximo tópico ele seria esse, né? Como canalizar esses recursos, tá? Como que você vai canalizar isso para a sua vida, tá? Porque lá no início a ideia ela era o seguinte, né? Você tem uma ideia, mas você não sabe como que você ela vai esbarrar, né, em algum recurso. E aí geralmente desanima e esse projeto não vai para frente, né? Então tá, primeiro passo, vai surgir uma ideia, né? Aí essa ideia, ela vai ser o nosso ponto de partida, né? Eu quero fazer isso, eu quero constituir isso, enfim, a ideia que for, cada um de vocês vai ter as suas, né? Aí eu vou entrar agora um pouco, eu vou comentar agora um pouco sobre o recurso, talvez nessa questão de mais financeira, de trabalho, disso, daquilo, ou seja, os sonhos que você tem, como você talvez queria trabalhar, desejaria trabalhar, tá? Vamos lá. A primeira coisa, quando eu fiz aquele meu processo, tá? A gente vai fazer algumas análises nisso tudo. Essa coisa que você vai fazer, tá? A gente parte aqui que você... Porque assim, pessoal, uma coisa que sempre acontece, quando você trabalha para você mesmo é diferente. Então, se você perguntar para os colegas do lado, tudo mais, tal, a maioria vai dizer assim, eu queria ter o meu negócio, eu queria ter a minha coisa, queria ter aquilo, poder ter a minha liberdade de trabalho, como eu queria viver. Geralmente vai ser ouvido as mesmas coisas, tá? E aí que vem essa ideia do que a gente está querendo fazer. A primeira pergunta que a gente faz, que talvez ninguém observa, tá? Quando você vai pegar isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre negócios escalar e não escalar, tá? Isso é bem importante também nesse processo, tá?
Eu queria só que vocês comentassem se já ouviram isso. Escalar e não escalar, tá? Existe algo concreto porque ninguém quer ter crenças, ter escassez. É que assim, Rosane, isso não é questão de querer ter, ninguém quer ter mesmo crenças, mas isso é um processo que a gente vem trazendo de várias vidas, né? Na verdade, eles formaram, isso foi formando o que a gente é hoje, né? Então, é que nem eu sempre digo, você vai parar na frente de uma vitrine hoje, tá? Tem uma promoção nessa vitrine. Talvez uns 15 segundos você, não, nem 15, tá? 9, eu acho que é 9. Você já vai decidir se você compra aquela coisa ou não, baseado lá nas crenças. É de lá que vem a informação que vai trazer o seu poder de decisão. Então não é que crenças a gente queira ter. Elas estão, né? Não tem como a gente negar, elas estão moldando o nosso comportamento o tempo todo. Então, quando a gente faz esse processo de tentar se melhorar internamente, se autoconhecer, a gente vai eliminando um pouco dessas coisas, né? Porque no momento que a gente vê esses processos energéticos, tudo isso que eu estou falando, como também uma coisa não palpável, isso também acaba sendo uma crença, entende? Porque a hora que você solta, isso começa a acontecer. Por exemplo, vejo na minha vida e vejo na vida de outras pessoas próximas minhas, muita coisa acontecendo, muitas coisas que elas acreditam, elas estão conseguindo construir. Aí a gente para e pensa, né? Pô, por que fulano constrói e o outro não constrói? Então, é o processo, o desejo que cada um tem de buscar essas coisas, né? E tá tudo certo também, todos têm sua velocidade, seu tempo, entendimentos, experiências, né? Então, não existe julgamento, não existe nada. O que existe é uma busca de aprimoramento por cada um, né? Voltando aqui, ideia escalar ou não escalar, tá, pessoal? O que que acontece? Eu vou dar um exemplo de uma profissão, de um negócio não escalar, tá? Henrique, ou você pode pegar aí sei lá, um dentista, qualquer coisa. Ele vai conseguir atender uma pessoa por vez, né? Quando ele lotar a agenda dele, não tem mais o que ele fazer. Ou ele, para ele crescer, ganhar mais, ou ele sobe o preço, mas às vezes ele vai subir o preço acompanhado da inflação, tudo mais. Então, assim, o não escalar é que ele chega num limite e ali ele para. Dali não tem mais, assim, lotou a agenda, fechou todos os horários, dali ele não sobe mais. Dá um exemplo também, outro, assim, a gente tem aqui um estúdio de Pilates, tá? O que que acontece? Você vai tocando aquele negócio e a hora que fechou todos os horários, não tem mais como atender, não tem mais como ter outros clientes a mais. Então você amplia, coloca mais profissionais para atender, mais equipamentos, daqui a pouco monta um segundo estúdio, faz isso. Mas naquele detalhe ele é não escalar. Eu não consigo, Henrique, estar aqui atendendo duas pessoas ao mesmo tempo, fazer o processo com uma e com outra. Então isso bloqueia. Agora você vai pegar um negócio escalar, ele não tem limite. Ele pode ser sempre voltado a crescimento, tá? Vou dar um exemplo. Você vende um produto online. Esse produto não tem hora para as pessoas comprarem, não tem um limite. Pode vir você vender sem parar o dia inteiro, tá? Então, só para vocês entenderem o que é um negócio escalar e o que é um negócio não escalar, tá? Existem N exemplos, eu tentei só trazer aqui de uma forma rápida, tá? Eu, por exemplo, quando eu montei todos os meus planejamentos que eu expliquei naquela live como que foi o processo de transição de carreira para mim, eu sabia que fazer atendimentos ia ser um processo não escalar, tá? Que eu fechei minha agenda, ali é meu máximo, meu limite ele chega ali. Então eu também tenho algumas outras coisas que eu faço no dia, tá? No dia a dia, que trazem minha fonte de renda. Então isso fez parte do meu planejamento. Eu não vou dizer quais são, isso também não vem ao caso, mas então isso é importante quando você vai também visualizar qual é a sua ideia, qual é o seu projeto, tá? Porque não adianta você ir subindo o termostato e fazer um negócio totalmente não escalar, tá? Porque daí vai chegar um momento que ele para. Que ele para não, ele chegou no limite, aí você vai subir preço, né? Então, é mais ou menos dessa forma que é o entendimento, tá? Uma outra questão que eu trouxe aqui nessa sequenciazinha que eu montei para essa live
Seria assim, você já se imaginou fazendo isso? Que você tem de sonho, dessa ideia que você está implantando? Ou é uma coisa porque você viu outro fazendo? É uma utopia que alguma outra pessoa te contou, mas ainda não entra na sua cabeça? Como é que tá isso para você hoje, tá? Porque aqui isso parece que não é importante, mas é. Eu vou dizer o porquê. Porque você tem que ter 100% de certeza que você quer fazer aquilo, que você quer estar naquilo. Na verdade, você já deveria estar se imaginando nisso, tá? Aí você vai entrar nesse processo de canalizar os recursos. Então, essa pergunta é fundamental também, pessoal. Você já se imaginou nisso? Você já pegou e visualizou uma rotina? Você acordando de manhã, como que isso vai ser para você? O que você faz? Aonde você vai? Com que tipo de pessoas você vai estar lidando? Como que isso vai ser? Tá? Porque você tem que realmente querer aquilo, tem que realmente botar toda a sua carga energética naquilo. Então, assim, não pode ser, porque eu vi que o fulano fez e eu gostei disso. Não, você tem que querer você mesmo. Você mesmo se imaginar nisso, tá? E tentar já imaginar como que é essa rotina também, tá? Então aí vamos começar a ter as primeiras movimentações em relação a isso, tá? O que acontece? Quando a gente pega que tudo isso começa primeiro lá no astral, tá? Que isso vai começar lá, não vai ser aqui. Às vezes a gente traz isso no nosso mental, tá? Que vai ser criado envolve o nosso físico aqui, nós fazermos movimentações só físicas. Isso é um entendimento bem errado. Por isso que lá no início eu recomendei que se lesse, né, o livro O Kybalion. Eu vou até mostrar ele aqui, eu tenho ele aqui, tá? É esse aqui, ó, para quem quiser buscar, tá? É dos 13 iniciados, os iniciados no hermetismo do Hermes Trismegisto, tá? Então, assim, pessoal, o que acontece? Essas movimentações elas vão começar a se formar no astral e elas vão trazer situações no físico que vão demandar tomadas de decisões nossas, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa começa a criar, e daqui a pouco isso começa lá no astral se movimentar e daqui a pouco vai começar a descer para o físico, tá? O que acontece? A hora que essas movimentações começarem a acontecer no físico, você tem que ter certeza do que você vai fazer. Imagina alguém que tem um emprego e está querendo ter um negócio próprio, chega na hora lá ele trava na hora de, por exemplo, pedir demissão. Vem o medo, vem a insegurança, vem a falta de controle de ter uma segurança. Então, não pode. Por isso que eu disse lá, você já se imaginou nisso? Tem que ter essa certeza, porque essas movimentações elas vão começar a acontecer. E vão mesmo. Eu posso garantir para vocês por experiência própria. Elas acontecem muito rápidas, tá? Eu cito, hoje a gente está na velocidade de Deus, então isso está muito rápido. Esses processos eles podem ser assim, ó, rapidinhos. Então, por isso que eu quis montar isso aqui, para que o máximo de pessoas que puder fazer algum sentido e puder ajudar, tenham isso, né? Isso, estudo em PNL é fantástico, tá, pessoal? Eu tenho também essa formação em programação neurolinguística e recomendo para todo mundo fazer isso. Se alguém entender a PNL, entendeu, assim, tudo que precisa ser feito na vida, tá? Embora isso sempre vai ser uma busca. Vão começar a ocorrer, então, as trocas de paradigmas, tá? Essa parte eu queria explicar um pouquinho só também, tá? O que é um paradigma? O paradigma ele é o seguinte: você está imaginando montar aquele negócio, então você começa a ver que recursos você precisaria para aquilo. Mas o seu paradigma ele vai mostrar apenas o que você tem preparo, ou apenas o que a sua consciência, suas crenças, tudo estão querendo te mostrar, tá? Então essa troca de paradigmas ela vai ter que começar a acontecer. E aí eu até coloquei uma pergunta ali que vai ir também naquele PDF. Até onde eu vejo? Até onde eu vejo? Porque
vamos lá, às vezes a gente vai pensar assim, bom, eu ganho tanto por mês no meu emprego e eu gasto tanto, então não sobra nunca dinheiro aqui para mim poder abrir esse meu negócio, para mim poder fazer. Então isso vai ficando distante, porque o paradigma ele está só naquilo, que a única fonte de recurso para aquele negócio sair é aquele. Então, por isso que a gente faz essa pergunta. Então, onde eu vejo isso vai começar a mudar. Essa dança cósmica aí do universo, ela vai começar a jogar ao nosso favor, com tudo que a gente já viu até aqui, né? Entrando nesse ponto agora, nossa, isso muda completamente bastante paradigmas pra gente, tá? E também uma outra pergunta que eu trago é o seguinte, quando a gente vai exatamente falar em recursos. Onde esse recurso está que eu ainda não vejo ele? Entende? Isso pode ser pergunta que muita gente está se fazendo nesse momento. Mas eu não vejo aonde vai, alguém vai vir me dar esse dinheiro, como é que vai acontecer? Tá? Porque não vejo outra forma, eu vou ganhar na loteria, como é que eu vou fazer para ter essa grana, para ter esse recurso, para ter esse espaço, para ter essa coisa que eu preciso para que isso ande, entende? Então, essa pergunta eu trouxe também, onde está esse recurso que eu não vejo? E aí eu coloquei embaixo ali um outro negócio, né? A mente, ela somente vê o que a gente já conhece, tá? A nossa mente, ela está programada para ver o que a gente conhece. O desconhecido ou coisas que ainda não estão... Vai ficar gravado sim, Cláudio. As coisas que a gente ainda não está percebendo, isso são mudanças, trocas de paradigma. Se vocês pegarem, pessoal, o tanto de gente que faz ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, tá? Querendo mudar, fazer uma mudança de ressonância interna, de paradigma e tudo mais, é gigantesco, tá? É gigantesco o número de pessoas que faz, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que o processo ele está muito mais em cada um. Você pode ouvir, sei lá, um ano da ressonância do professor Hélio Couto, que se você não abrir o seu campo, não permitir essa expansão e tudo mais, não vai acontecer muita coisa, tá? Assim como se você confiar e fizer a sua parte ali também, nossa, isso vai ser incrível. A ressonância dele pode mudar a sua vida assim da noite para o dia, mas isso depende todo do nosso ver a situação também, tá? Então, eu trouxe isso, que a mente, ela somente vai ver o que a gente já conhece, tá? Aí a gente vai entrar num outro processo que eu coloquei ali junto, falando um pouco sobre a ansiedade, tá, de tudo isso. A ansiedade, ela sempre vai parar o processo. Quando você começa a ficar ansioso com aquilo, é praticamente o decaimento atômico, ele para. Tá? Isso eu expliquei, eu e o Luiz, a gente explicou naquela outra live, que lá no início eu já falei que recomendava vocês assistirem, tá aqui no nosso canal. Mas a ansiedade ela vai parar. Ela vai parar, vai reiniciar todo o processo de decaimento atômico. E às vezes, quando você divide, né, em etapas os processos para você trazer essa ideia, né, até que ela vire realmente um negócio seu, um sonho seu, alguma coisa assim, é como se aquela etapa que você está no momento, ela se reinicia, ela é cortada, tá? Então, é muito importante a gente controlar a nossa ansiedade quanto a isso. Estava conversando até agora há pouco com a Érica, né? Acho que a Érica tá aqui também na live, eu vi ela antes aí. O que acontece, tá, pessoal? Essa coisa de paradigma, essa coisa da gente analisar as nossas situações, tá? Tem muita coisa que nós estamos visualizando agora, mas a gente não sabe o que a dança cósmica, a dança do universo nos reserva logo ali na frente. Então, quanto mais expandido, quanto mais limpo esse canal estiver, logo ali na frente vão aparecer outras oportunidades, entenderam? Então, assim, até vou fazer um merchan aqui para mim. Quem quiser fazer atendimento comigo, vá, aproveite, tá? Porque eu não sei o que o universo me reserva logo ali na frente. Eu creio que seja muito, muito melhor, entende? Então, daqui a pouco eu já não vou mais nem estar fazendo isso, eu já vou estar fazendo outra coisa, porque o meu termostato, as minhas coisas todas aqui, elas estão reguladas já para um próximo passo, tá, pessoal? Então, isso pegou até trazendo isso, porque aonde é o seu limite? Aonde você pode chegar, tá? E a gente não está falando em questão financeira, a gente está falando em questão como um todo, como talvez missão, como talvez uma série de coisas, mas você vai crescendo, você vai indo, você vai se abrindo e se conectando com esse fluxo. Então, a ansiedade ela para isso, tá?
ela para. Não fiquem ansiosos com isso aí tudo, tá? Tentem achar mecanismos internos para controlar isso. Não é aquela questão assim, ó, a gente tem 60 e poucos mil pensamentos por dia, tá? A gente não vai ficar, não, esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. Tente entender aonde está indo a sua onda, como é que está a sua vibe agora. Ah, eu tô legal, daqui a pouco eu comecei a entrar no irritamento, em alguma coisa. Não interessa quais pensamentos levaram. Tente achar mecanismos de cortar isso. Esse é o segredo de você, em pouco tempo, em poucos movimentos, já voltar para a vibe antiga, que era a vibe mais alta, que era frequências, energias mais altas. Então, não é preocupação ficar vendo o tempo inteiro o que você está pensando, é você se conhecer e tentar indo para cima. Sim, a Paula Cabral, Rosane, ela é uma pessoa incrível, tá? Inclusive, eu estava conversando com ela essa semana, tá? Ela é do canal Quantic Despert, né? E a gente vai trazer ela aqui também para fazer uma live com a gente, tá? Já tá, ela até já aceitou o convite, a gente só não combinou a data ainda, tá? Quem não conhece a Paula Cabral, uma pessoa incrível também recomendo bastante ela, tá? E o dela não é, os cursos dela não são muito caros, tá? Então eu também coloquei ali, ó, quando se está no fluxo, o movimento ele vai sair da sua mão, tá? O que que eu quero dizer com isso, com o movimento sair da sua mão? Isso também é importante, tá? Esqueça o controle. Esqueça, a gente não está o tempo inteiro no controle, a gente está no controle das nossas coisas internas. E esse movimento que o universo vai fazer, da canalização, de tudo mais, ele acontece. Você está no fluxo, você não está mais. Não, na verdade, ele está na sua mão, tá? Entre aspas, mas ele está no universo, jogado lá, para que ele traga o retorno de tudo que foi feito até então. Então esqueça esse controle, que tal dia isso, tal dia aquilo, não. O universo ele vai trazer caminhos e respostas que às vezes você não conheça. Isso é o paradigma externo, você sai daquele seu e abre um externo. E isso também é importante, estarem sempre abertos a novos paradigmas. Quando você chega já, por exemplo aqui, a Rosane diz que vai fazer um curso com a Paula Cabral, tá? A Paula pode ter uma metodologia de ensinamento, uma coisa totalmente diferente da minha. Se eu chegar lá já com essa ideia, eu me fecho para aquilo. Então eu estou me fechando para a mudança de paradigma. Quando você se abre aos paradigmas, você vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração, o seu ser, para que você possa sempre pegar aquelas informações e tentar ter outros entendimentos. Então isso deve ser bem controlado. Sim, totalmente. Gui, a ansiedade ela gera o efeito Zenão, tá? O efeito Zenão ele é totalmente controlado pela ansiedade. Se você pegar o professor Hélio Couto, ele vai dizer isso, tá? Que você vai lá, imagina o carro, dando exemplo do carro, imagina o carro, faz tudo lá que você quer ter aquele carro, então você já se vê dirigindo o carro, faz todos os processos referentes ao carro. Se você for lá e abrir a porta da sua garagem e ver que o carro não está lá, cortou o processo, tá? Você está jogando a ansiedade naquilo lá. Esse é o exemplo que ele usa, tá? Professor Hélio Couto. Então, quando eu digo isso, assim, esqueça o controle, a gente vai entrar naquele apenas receba, tá? Apenas receba, se permita receber o que o universo está disposto a te mandar. Se ele não está disposto a te mandar ainda coisas que você talvez não ache que estejam tão boas, faça todos esses processos que a gente tratou nessa live para você poder se abrir a receber coisas melhores, porque é o canal, tá? É aquilo que eu estava falando lá no início. Vocês perceberam que tudo isso que a gente abordou tem influência com o canal. Como é que está o canal lá na frente, né? Primeiro assunto que a gente falou aqui na live, que esse canal ele precisa estar limpo, né? Então é dessa forma que a gente volta agora lá atrás. Tem aquele entendimento, tá? Como é que está o meu canal hoje para poder receber? A canalização, ela vem conforme o canalizador, tá? Se você pegar, tem gente que canaliza mensagens, tá? Desculpa a palavra aqui que eu vou usar, que parece um canal de esgoto, tá? Tem pessoas hoje trabalhando aí que você vê o que elas recebem, então você imagina como que está o canal interno, certo? Então a gente quer ser uma água pura e cristalina, né? Então vamos atentar nisso aí.
Bom, enfim, chegando agora mais aqui para o final, tá, pessoal? Então, quando tudo isso aí estiver alinhado, tá? Você vai acabar canalizando o recurso, tá? Você vai acabar canalizando o recurso. De que forma? Aí volta no paradigma, tá? Aquela coisa que eu estava falando, como que esse recurso vai chegar até mim? Às vezes é coisas que a gente nem imaginou. Se você pegar Deus, ele faz na nossa vida geralmente coisas bem diferentes do que a gente imagina. Você faz orações pedindo coisas para Deus e muitas vezes você consegue aquilo que pediu, mas de uma forma que você nem entendia que viria, que nem era possível aquilo acontecer. Isso a gente acaba às vezes chamando até de milagres, né? Então, é mais ou menos dessa forma. O que que acontece? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Às vezes você vai mudar algo que você mesmo faz, tá? Vamos supor, você já tem um negócio, ele só não está sendo lucrativo, ou ele só não está. Às vezes, duas, três coisinhas que você mudar naquilo ali, aquilo toma uma proporção muito grande, tá? Então, às vezes você mudando algo que você mesmo faz. Terapeutas, tá? Todo mundo está lá fazendo suas terapias, tudo mais, e o fluxo financeiro não acontece, tá? Não está indo legal. Às vezes você muda duas, três coisas. Como você interage aqui, como você faz lá, como isso, como aquilo. Por isso que eu sempre trago, às vezes o recurso ele não é o financeiro. Muitas vezes a gente acha que não pode fazer tal coisa porque está esperando. Um dia, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. E às vezes você mesmo constrói isso mudando duas, três coisas que já estão disponíveis ali em você, entende? Então, isso é uma coisa também, tá? Outra coisa, às vezes alguém vai aparecer, tá? Alguém vai se juntar à sua ideia. Às vezes você tem um projeto muito grande, tá? Uma ideia muito grande lá, mas aí a gente vai voltar no termostato, tá? O termostato hoje seu tá lá regulado na casa, sei lá, dos R$ 6.000 e você quer montar um negócio enorme lá que vai ajudar todas as pessoas, que elas podem ir lá receber as coisas grátis, isso, aquilo. Vai ter que fazer uma subida gradual do termostato, mas esse recurso ele está disponível, você pode canalizar ele, entende? Então, isso tudo vai acontecendo. Basta ter confiança, organizar, exige organização, exige você colocar as coisas num papel, tudo aquilo que a gente já conversou aqui, tá? Então existem várias formas de tudo isso tomar a forma. E eu também sempre falo, às vezes nos atendimentos ali para as pessoas que eu atendo, eu digo assim, comece a anotar o que você quer, tá? Comece a anotar essas coisas, mas não vai lá já anotar o negócio bem grande, porque hoje você está regulado para aquilo ali, você não vai fazer esse salto assim. Então, embora possa ser feito tudo muito rápido, mas ele faz um gradativo, né? Cada pessoa tem um grau de confiança, cada pessoa tem, enfim, as suas coisas que vão auxiliar nisso, tá? Então, isso também eu queria trazer que muitas coisas elas vão acontecer de formas que a gente não imagina, tá? Você vai lá, lançou, por exemplo, dando um exemplo aqui, você lançou uma postagem lá no seu Instagram e essa postagem foi curtida, aí uma outra pessoa compartilhou lá e acabou chegando numa pessoa que está lá num outro canto que você nem conhece que ela, opa, isso aqui é a ideia que eu queria. Ela vai lá falar com você, pronto, a gente vai fazer isso aqui junto, entende? É mais ou menos assim que age a luz, que age a espiritualidade, que agem as coisas, tá? Então o recurso ele está disponível. A gente precisa canalizar isso, trazer isso para nossa vida, seja financeiro, seja o que for, tá? Porque ele vem, mas você precisa estar com o seu canal o máximo possível alinhado com aquilo, tá? Então eu acho que era isso que o que eu queria trazer aqui para vocês, né? Não tem assim uma coisa mágica, tá, pessoal? Da gente chegar aqui e falar assim, não, você senta lá, cruza seus braços e fica o dia inteiro pensando, não, isso vai vir dinheiro aqui para mim, vai vir. Isso não existe. O que eu tentei trazer aqui é um processo, tá? Que eu já fiz, que outras pessoas já fizeram e que foi funcionando, que foi dando certo e que é como acontece, como as grandes pessoas aí ensinam também. Então eu tentei trazer a minha visão, como eu vejo isso. Então, eu queria ver também se alguém tem alguma pergunta aqui de tudo isso aqui que a gente abordou até agora. Vou dar aqui um tempinho. E também se vocês me entenderam, né? Se ficou claro, se isso adiantou, serviu, como é que foi, tá?
Mas a mensagem principal ela é essa, né? Não desistam dos seus sonhos, porque os recursos eles estão aí, eles vêm, tá? Basta a gente saber buscar eles. A gente vai buscar eles. Assim como você canaliza uma cura, você canaliza um recurso, tá? Assim como você canaliza uma mensagem, você canaliza um recurso. É a mesma coisa. Não existe diferença, isso é coisa da nossa mente, tá? Vamos dizer, uma verba, você canaliza ela. Você canaliza, ela acontece no astral, daqui a pouco está alguém te procurando aqui para fazer isso. É bem assim que funciona, tá? Então, pessoal, eu acho que aqui o que eu ia trazer era isso, tá? Eu vou colocar lá no canal lá do Telegram, tá? Que nem eu tinha falado ali, eu montei a Érica, ela deu uma ajeitada para mim, né? Deixou bonito, porque o que eu montei era só uns textos, um PDFzinho, e eu vou... Até gratidão, Érica, por ter montado isso para mim, tá? Ficou bem legal. Eu vou compartilhar isso lá no canal do Telegram, tá? Então, quem quiser depois, o pessoal que anotou também alguma coisa aí, dá para pegar com esse caminho, dá para sempre ir trazendo e dando uma olhada aí no que tá, tá ressoando para cada um, até para poder se relembrar, né, do que foi falado. Quem quiser assistir a live também depois outra vez e pegar esse caminho que eu fiz ali e também fazendo as suas anotações, tudo mais, a live vai ficar salva, né? E também quem quiser compartilhar isso com outras pessoas, mas é uma visão minha, né, de ver como funciona isso aí. Bruno, o canal do Telegram ele tem no link da bio, tá, do Instagram aqui. Se você clicar lá, já vai cair direto lá dentro do canal, tá? Então, acho que é isso, né, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês conseguiram entender bem, ajudou vocês? Para mim é bem importante saber disso, para mim saber se continuo trazendo esse tipo de informação para vocês, se está sendo importante, se ajuda, porque o intuito aqui é esse, né? Até talvez a gente monte um dia, se vocês quiserem também, a gente pode montar uma imersão, alguma coisa assim, né? Nem sei muito como é que são os nomes dessas coisas, onde a gente pode dividir, né, experiências nossas também, montar sei lá, um sábado que a gente se encontre aí num Zoom, alguma coisa assim, e fazer um processo desses, né? Tá bem, então, pessoal? Então, agradeço a todos que vieram aqui, né, participar. Acho que sempre, alguma coisa sempre acaba ressoando, né, para cada um. Agradeço a todos vocês, né? Hoje é aniversário do Pedrinho aqui, meu filho também, então também tenho que dar uma atenção lá para ele, né? A gente está bem feliz aqui com ele hoje. Na verdade, ele está dormindo, né? Ele escolheu dormir no aniversário dele. Eu acho que eu também escolheria isso no meu. Bom, então eu vou deixar ela salva aí. Podem compartilhar com quem vocês gostarem. E terminando aqui, eu já vou mandar lá então esse arquivinho aí, tá? Gratidão, amo todos vocês, tá? Tudo que vocês precisarem, tá? Podem contar sempre não só comigo, com todo mundo, porque somos uma egrégora, né? Estamos todos juntos. E o objetivo dessas lives e de tudo mais é isso, né? Para que nem a Rosane falou ali, é que a gente possa ir dando as mãos, compartilhando o que cada um tem, né? Porque cada um aqui já vai ter cruzado alguns caminhos, né? Então a gente vai andando junto e cada um trazendo o que tem de experiência e vamos compartilhando e tentando formar uma suavidade melhor para todo mundo nesse transitar, né? Então é isso, tá bem? Amo vocês, até a próxima. Gratidão também pelas mensagens do Pedrinho. Até mais.